Fala pessoal, aqui é o professor Paulo José, estamos de volta depois de um período aí de um recessozinho, de férias merecidas, e agora nós voltamos aqui com uma questão da EEAR, né, Escola de Especialistas de Aeronáutica. Foi uma prova do CFF 2/2020, uma questão de trigonometria. Então, sem perca de tempo, vamos destroçar essa questão aqui. Lembrando, né, deixa sua curtida no vídeo e qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente com o maior carinho vai estar te respondendo, tá? Então, sem perca de tempo, vamos começar a resolver essa questão aqui. E ele fala o seguinte, ó, se seno de x mais cosseno de x é igual a 7/13, e se tangente de x é igual a menos 5/12, então no ciclo trigonométrico x pertence e ele quer saber qual é o quadrante desse ângulo x. Tá legal? Galera, vem comigo que a gente vai começar aqui. Lembrando, né, gente, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá legal? Lembrando que o eixo horizontal é o eixo do cosseno, eixo vertical é o eixo do seno, e esse eixo aqui, e esse eixo tangente ao ciclo trigonométrico é o eixo da tangente. Lembrando que desse ponto aqui para cima a nossa tangente é positiva e desse ponto aqui para baixo a nossa tangente é negativa. Agora, galera, antes da gente começar aqui resolvendo a questão, né? E aqui eu quero deixar um detalhezinho, porque esse aqui é concurso, então você tem que ganhar tempo. Então, olha para cá que a gente já vai te dar uma dicasinha aqui maravilhosa. Perceba o seguinte, ele diz pra gente, deixa eu mudar a cor aqui, ele diz pra gente que a nossa tangente é negativa. Ora, se a tangente é negativa, eu preciso que o meu ângulo esteja ou aqui no segundo quadrante, né? Porque quando eu puxar aqui, ó, vai dar negativo. Ou que o nosso ângulo esteja aqui no quarto quadrante. Tá legal? Porque aí quando eu puxar aqui também vai dar na parte negativa da nossa tangente. Então, galera, essa resposta aqui, letra A, né, que é o primeiro e o terceiro quadrante, nem que a vaca tussa pode ser essas alternativas, tá legal? Então a gente já ficou entre duas aqui, ou vai ser a letra B ou a letra D. Já tá aqui marcadinho, né? Mas vamos descobrir por que é a letra D. Perceba também o seguinte, galera, já que tem que ser do segundo ou do quarto quadrante, se for do segundo, o nosso seno vai ser positivo. Tá legal? Deixa eu até mudar a cor aqui que facilita para você enxergar, né? Então, se for aqui do segundo, o nosso seno vai ser positivo e o nosso cosseno vai ser negativo. Tá legal? Se for do quarto quadrante, o nosso cosseno vai ser positivo, porém o nosso seno vai ser negativo. Paulo, por que você está falando isso? Muito simples. Se eu souber o sinal do seno ou do cosseno, eu já mato a questão. Tá legal? Então a gente já sabe que é do segundo ou quarto quadrante, porque a nossa tangente é negativa. Tá legal? Então resta saber agora se o ângulo está aqui no segundo ou no quarto quadrante. Você precisa lembrar um outro detalhe também, né? Se aqui eu estou te dando valor de tangente, você precisa lembrar que tangente é seno sobre cosseno. É ou não é? É. E aí, para eu obter seno sobre cosseno nessa equaçãozinha trigonométrica que ele me deu aqui, eu vou fazer o que, professor? Você vai dividir toda essa equação por cosseno. Que interessante. Então vem pra cá, senão o bagulho vai ficar doido. Então, dividindo toda a equação por cosseno de x, ficaremos assim, ó. Seno de x sobre cosseno de x, repete esse mais, aí vai ficar cosseno sobre cosseno, né, de x. Peraí que aqui ficou meio rasurado, mas dá dano para você entender, tá legal? E aqui você vai dividir esse cara por cosseno de x. Galera, só para não ficar complicado, você precisa, deixa eu relembrar aqui no cantinho, quando você divide uma fração, né, eu não vou nem botar cosseno de x, vou botar um número qualquer aqui, por exemplo, o número 2. Quando você divide uma fração por alguma coisa, um número inteiro, né, no caso, você precisa lembrar que é o seguinte, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 2. Na prática, galera, o que eu quero que você perceba? Quando você vai dividir uma fração para alguém que não é fração, basta você pegar, né, e multiplicar esse cara que não é fração pelo denominador. Ou seja, basta você multiplicar o 13 pelo cosseno de x. Gravou essa? Essa é legal, hein? Já faz você economizar um tempo danado. Então, se aqui fosse, por exemplo, 8, basta você multiplicar 13 por 8. Lembrando que se for divisão, 1 é fração,
e o cara aqui que você está dividindo não é fração, tá legal? Aí você vai falar assim, professor, essa coisa tá feia demais, tá quase me engolindo, eu já tô todo arrepiado. Não, fica tranquilo, não precisa ficar arrepiado, porque agora que vem as emoções melhores, tá? Então vem comigo. Perceba o seguinte, seno de x sobre cosseno de x nada mais é do que tangente de x. E tangente de x já foi dado, ó, é menos 5 sobre 12. Já tá começando a ficar melhorzinho, isso. E aqui, galera, quando você divide um cara por ele mesmo, a nossa mãe sempre falou, olha, divide um cara por ele mesmo, sempre dá 1. Então você já bota 1 aqui, né? E aqui você repete, né? 7 sobre 13 cosseno de x. Tá legal? Aí você vai falar assim, poxa, professor, ainda tá meio horripilante. Não, vem comigo. Galera, para quem já me acompanha aí em outros momentos, aí, em outras questões, eu sempre dou um macetezinho. Quando você tem um cara que é fração e outro cara que não é fração, se eles estiverem somando ou diminuindo, você pode usar o seguinte macete. Você multiplica aqui, o certo seria fazer MMC. Mas aqui a gente vai fazer por um macete. Então você repete aqui o menos 5, que já existia, e multiplica aqui, ó, 12 vezes 1 dá 12. Repete o sinalzinho que já existia ali. Professor, e embaixo? Embaixo você só repete. Tá ficando legal, hein? O monstro já tá perdendo as 7 cabeças e ficando só com 2. É, a intenção é essa, tá? E lado direito eu não fiz nada, então eu só repito. Querido, eu entendo que você tá degustando essa questão comigo e você já deve estar falando assim, que delícia! É. E aí, menos 5 mais 12, queridão, vai dar mais 7. É ou não é? É, professor, vai dar sim. Então vai dar 7 sobre 12. É ou não é? Igual a... E aqui o lado de lá eu não mexi, né? Então você só repete. Se você não mexeu, só repete, tá? Não repara no que a minha letra hoje não está muito religiosa. Galera, outro macetezinho, né? Nesse canal aqui eu sempre dou muito macete. Deixa eu só dividir as coisas aqui para não ficar nada confuso, para depois você dizer que não entendeu nada porque estava tudo embaralhado. Então deixa eu te dar um outro macetinho aqui no cantinho lado direito aqui. Qual é o outro macete, professor? Galera, toda vez que você tiver uma proporção, o que é uma proporção? É uma igualdade de duas razões. Você pode simplificar dessa maneira aqui, ó. Você pode simplificar na horizontal ou pode simplificar na vertical, né? É o joguinho da velha das simplificações. E você fala assim, professor, e na diagonal? Não, na diagonal você só multiplica para resolver. Então, galera, só para simplificar, né? Não é obrigatório, mas aqui perceba o seguinte, ó, eu posso simplificar esse cara por esse cara. Então, por 7 dá 1, por 7 dá 1. Olha que bonitinho, galera. E aí vai ficar como, professor? E agora você multiplica cruzado, né? 13 cosseno de x vezes 1 dá o próprio 13 cosseno de x. Tá legal? Igual 12 vezes 1, 12. Tá legal? Daqui você tira que cosseno de x é igual a 12 sobre 13. Galera, nem precisava ter terminado essa conta. Por quê? Porque eu não preciso saber o valor do cosseno de x. Eu só preciso do sinal dele. Opa, e ele é positivo. Ora, se o meu cosseno é positivo, ele está nessa região aqui. E aí, obrigatoriamente, o seno vai ser negativo, né? E aí, queridão, eu já sei que o meu ângulo está aqui no quarto quadrante, letra D de danada, de questão tranquila, tá legal? Então, galera, se eu te ajudei, deixa aí os seus comentários. Lembrando que aqui, você, ao perceber aqui, ó, que nesse espaço aqui já deu tudo positivo, você nem precisava descobrir aqui o valor de cosseno de x. Já viu que é positivo? Dando uma filmadazinha aqui no ciclo trigonométrico, você já identificava que só poderia ser o quarto quadrante, tá legal? É lógico, se isso aqui fosse uma questão lá na sua escola, né, fazendo uma prova que você precisa dos valores de tudo, você pegava esse valor de cosseno de x, substituía lá na equação que ele te deu lá no iniciozinho da questão, tá? E você descobria, tá? Mas aqui é concurso, o que vale é você descobrir a alternativa correta, tá? Um grande abraço e tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau!